Pessoal, vou chamar aqui o nosso amigo, o Vadir Damus, conversar com ele um pouco. Tudo bem, Vadir? Tudo bom, Miguel. Um abraço aí a todos e todas aí que estão nos acompanhando. Vadir, um comentário seu sobre essa notícia aí do Elon Musk. Eu acho até que talvez tenha um pouco a ver com sua função no Ministério, né? O Vadir é secretário nacional de defesa, porque, pelo menos para mim, Vadir, eu sou usuário do X, do Twitter, há muitos anos. Né? Construí uma rede lá, trabalho, eu uso para trabalho, né? Gosto da rede social para difundir minhas ideias, trabalhar, recolher informações. Então, eu fico assim, constrangido com Elon Musk vir com essa onda de se reunir com bolsonaristas e querer fazer política no Brasil. Mas tem essa notícia boa, pelo menos, né? De anteontem à noite, né? Ontem que circulou mais, que ele declarou que vai cumprir a justiça brasileira, vai obedecer à justiça brasileira. Então, de certa forma, essa batalha ele perdeu, deve ter ouvido alguns advogados. O Brasil é o quarto maior mercado do Twitter no Brasil, o X. E essa narrativa deles de que o Brasil é uma ditadura judicial que suspende contas da oposição não é verdade. Saiu uma notícia ontem também, Vadir, mostrando que o Brasil está em 11º lugar de países que pedem suspensão de conta. Em primeiro lugar vem o Japão, vem outros países, vem Inglaterra, o Brasil vem depois dos Estados Unidos, pede suspensão de conta, mas é pouquinho em relação assim, a outros países. Né? Mas como é que você viu esse embate do Elon Musk com o Brasil? Né? Ele agrediu bastante a justiça brasileira, chegou até a criticar o presidente Lula. Como é que você viu isso? E como é que você vê a posição do governo? Como é que o governo deve se posicionar? Como é que você está vendo isso? Não, Miguel, não é que ele tenha se convertido a preceitos democráticos ou de respeito à soberania nacional, à soberania do nosso ordenamento jurídico. Deve ter feito cálculo. Né? Se ele se mantivesse naquela linha, né, de exortar a desobediência às decisões judiciais, desobedecer decisão judicial, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, ele inevitavelmente levaria ao fechamento do Twitter aqui no Brasil. Né? Então ele fez o cálculo, né? Fez o cálculo e viu o prejuízo que teria, como você já informou aqui. O Brasil é o quarto mercado, né, em nível mundial do Twitter. Né? Então, ele viu que esse alinhamento dele com a extrema-direita, nisso aí ele tem esse direito de se alinhar com quem ele bem entender ideologicamente, mas o que não pode é criar assimetria, né, nas redes sociais e transformar lá o produto dele, o Twitter, o X, enfim, em abrigo de delinquentes de extrema-direita, né, e exortar a desobediência às decisões judiciais brasileiras. Então foi o cálculo que ele fez e chegou à conclusão que teria mais prejuízo do que vantagem em manter aquela linha. Muito bem. Vadir, sobre outro assunto, também queria uma opinião sua. Ontem houve um voto muito duro do relator do Conselho Nacional de Justiça, corregedor nacional do Conselho Nacional de Justiça, o senhor Luiz Felipe Salomão, fez um voto muito duro em que ele denunciou o conluio. O voto o relatório já tinha sido divulgado no dia anterior, nos dias anteriores, mas o voto foi feito ontem, o julgamento foi feito ontem, ele pediu a manutenção do afastamento da Gabriela Hart, não conseguiu esses votos inteiros, mas conseguiu o afastamento dos desembargadores e eventualmente até a investigação deve continuar. Mas ele fala especialmente sobre um dos aspectos mais fortes do seu voto foi o conluio da Lava Jato, né, do senhor Sérgio Moro, Dallagnol, Gabriela Hart, com
autoridades dos Estados Unidos, passando informações da Petrobras para autoridades americanas, pensando no cashback, até essa expressão usada pelo Salomão, ou seja, passa a informação para o Departamento de Justiça americano, que aplica uma multa na Petrobras, bilionária, que em valores de hoje deve corresponder, sei lá, 15 bilhões de reais, há alguns anos eram 10, deve ser agora perto de 15, não sei, mas muito dinheiro. Já pensando, segundo o relator, num cashback, num retorno que de fato veio. Veio dinheiro, foi depositado com 4, 5 bilhões de reais de valores autorizados numa conta da Caixa Econômica, o Banco do Brasil, no Brasil, que seria controlada pelo Dallagnol. Então, a gente já conhece a história há anos, que a gente acompanha essa história, mas agora é uma história que está na boca do povo, que foi lida ontem pelo relator, Luiz Felipe Salomão. Eu queria saber como é que você pensa, como é que você avalia isso, e você acha que agora a gravidade fica mais clara dessa história? Olha, Miguel, como o próprio citado ministro Luiz Felipe Salomão disse hoje, independentemente do resultado aí desse julgamento de ontem, já há um movimento vitorioso no sentido de passar a Lava Jato a limpo. Todos nós aqui nos lembramos que a Lava Jato era quase uma unanimidade nacional, quase. Moro e Dallagnol eram intocáveis, podiam fazer e falar o que bem entendessem, que estavam previamente absolvidos porque estavam combatendo a corrupção. Hoje nós sabemos que tudo isso foi uma farsa. E a Lava Jato está sendo passada a limpo, inclusive no sentido de mostrar à população brasileira que a Lava Jato ganhou forma de organização criminosa. E esse episódio do tal fundo, eu, inclusive, continuo achando que parte desse dinheiro seria para as campanhas eleitorais de Moro e Dallagnol. De qualquer maneira, a tal fundação de direito privado, ou de desvio de dinheiro público. Agora, o que aconteceu ontem, para que as pessoas entendam, não é que a punição ao juiz tenha sido anulada. O ministro Salomão entendeu que eles deveriam ser afastados como medida cautelar, mas o mérito do processo ainda não foi julgado. Essa investigação vai continuar, e a hipótese de que venham de fato a ser punidos, ela existe de forma concreta. Então agora esperar, mas o relatório do ministro Salomão é contundente, mostra claramente, repito, que a Lava Jato fazia exatamente o contrário daquilo que ela preconizava e fazia, e fingia que fazia. De forma que esse processo ainda vai render panos para manga, ainda vai dar muito pesadelo aí para Moro, Dallagnol, essa juíza Hart, vão ter dificuldades, enquanto esse processo estiver tramitando, em dormir à noite, porque as acusações, os indícios que existem quanto à conduta deles são indícios veementes. Agora vamos ver mais à frente, quando se concluir a investigação, se concluir o inquérito, vamos ver aí qual vai ser a decisão do CNJ. Mas isso também mostrou que a Lava Jato ainda tem protetores. A Lava Jato ainda tem gente que tenta livrá-los da cana, digamos assim. Pois é. Até o próprio Barroso, ele agiu como um advogado da Gabriela Hart. Ele sempre foi alguém simpático à Lava Jato, a gente sabe, o ministro
Luiz Roberto Barroso. E você tem, o que você atribui essa continuidade ainda de uma dentro de setores do STF, setores da sociedade, da mídia, de uma defesa, a defesa da Lava Jato? Onde é que se escoram esses argumentos? Como é que você explica isso? Não, o que está acontecendo hoje seria perseguição, seria uma espécie de vingança, né, contra esses bravos cavaleiros de combate à corrupção. É simplesmente isso. Né? E o que se tenta agora, por mais desmoralizada que a Lava Jato esteja, né, é salvar a pele das suas principais lideranças, né? Sobretudo Moro, Dallagnol, e aí como coadjuvante aí a Gabriela Hartz. Né? É isso, uma espécie de solidariedade aí a quem tanto fez, né? Na criminalização da política, né? Na perseguição ao PT, na perseguição ao presidente Lula. Né? Então, o que acontece é isso, é tentar desqualificar aqueles que querem, enfim, o desnudamento, né, do que foi a Operação Lava Jato. Vai dizer que foi perseguição. O que está em curso é a perseguição. Vamos ver aí o desdobramento aí desse episódio. Muito bem, Vadir, sobre a articulação política do governo, também é um assunto importante hoje na imprensa nacional, aqui a gente escolheu também como os assuntos principais, porque aparentemente há alguma fricção maior agora entre o governo e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Queria saber como é que você está vendo a articulação. Segundo a imprensa, o Lira estaria, entre aspas, se vingando do governo Lula, através liberando pauta de costumes, né, que é uma coisa assim que a extrema-direita tem mais condição de fazer o showzinho dela lá no Congresso Nacional, e ataques contra o MST, que a gente já viu hoje no CCJ. Como é que você está vendo a relação do governo Lula com o Arthur Lira, com a Câmara dos Deputados, você que inclusive já foi deputado, como é que você está vendo essa relação? Qual a perspectiva aí para esse ano? Você acha que vai ter essa crise, vai se aprofundar? Como é que você está vendo isso? Olha, Miguel, de fato, pelo menos nesse momento, é uma relação extremamente complicada. Né? Há, por parte do Congresso Nacional e, particularmente, né, da Câmara dos Deputados, na figura do seu presidente, Arthur Lira, uma hostilidade ao Supremo Tribunal Federal. Né? As duas PECs aí, a PEC da prerrogativa do foro, né? E a PEC das drogas, né? Mostram claramente que o Supremo resolveu travar o Congresso resolveu travar uma queda de braço com o Supremo. Da mesma maneira com o governo. Né? Lá, obviamente, eu não leio o pensamento do Arthur Lira, mas, enfim, ele está se comportando como efetivamente um chefe de oposição, né? Não como presidente da Câmara. Né? E tentando dificultar ao máximo a vida do governo no Congresso Nacional. O governo depende muito do Congresso Nacional. Enfim, eu não sei exatamente onde é que isso vai parar. Né? É claro que o diálogo tem que prevalecer, que enfim, as tratativas aí com o Arthur Lira, elas têm que ser intensificadas, mas é uma situação extremamente difícil. Né? Ele resolveu abrir guerra, né? Abrir guerra com o governo, abrir guerra com o Supremo Tribunal Federal. Né? E, enfim, vamos ver como é que o presidente Lula vai tratar isso. Ele vem desqualificando já há muito tempo o trabalho do ministro Padilha, que é o responsável, né, pela articulação política do governo. Enfim,
Vamos ver como é que o presidente Lula vai enfrentar esse quadro, que é um quadro de fato desfavorável, um quadro muito difícil nesse momento. E é o rebaixamento completo do papel do Congresso Nacional, né? Se comportar como facção, criando esse clima, né? Quase que de guerra com o Supremo e com o governo. Muito bem, Vadir. Então, aproveitando que você falou em guerra, então, queria a opinião sua sobre a guerra, mas a nível agora literal, né, a nível internacional. A gente testemunhou nas últimas semanas o acirramento dos conflitos no Oriente Médio. Israel atacou complexos de embaixadas do Irã, em Damasco, na Síria. Produziu aí uma série de debates na comunidade internacional, na ONU, né, condenações, e depois o Irã retaliou com uma série de ataques por drones, né, embora localizados, nem matou nenhum israelense, mas enfim, você tem esse fato aí que acabou gerando críticas ao governo Lula, porque o governo Lula não teria condenado os ataques do Irã em Israel, né? Uma retaliação, mas como é que você está vendo aí o conflito agora Israel-Gaza e a posição do governo? Olha, Miguel, são essas assimetrias, essas seletividades que existem nas relações internacionais, né? Israel pode tudo, né? E o Irã, todo mundo deve lembrar disso, faz parte aí da lista, né, dos países do mal, dos países que são demonizados, né? Então, Israel assassinar oficiais iranianos, né, e taxá-los de terroristas, pronto, está justificado, né? Terrorista tem que ser morto mesmo, tem que ser assassinado. E a retaliação do Irã, que cá para nós, né, até agora eu não entendi direito essa retaliação, que foi quase que foi um pré. Israel foi avisado, talvez pelo próprio Irã, que haveria isso. Né? Não se tem notícias de vítimas, né, dessa retaliação, né, por parte de Israel. Então é isso. Israel tem uma carta branca, age de forma impune no genocídio ao povo palestino em Gaza, né, e nas suas relações com os países do Oriente Médio. Né. O que Israel faz está feito e está justificado. Né. Hoje se tem notícias de que Israel assassinou 2 comandantes, né, do Hezbollah, né, no Líbano. Né. Ou seja, Israel se comporta de uma maneira de quem quer a guerra, de quem quer escalar a guerra, né, quer envolver seus aliados no Ocidente numa guerra que pode descambar para uma guerra mundial. Né? Então, é assim que eu vejo. A ONU absolutamente impotente, né? A ONU efetivamente não consegue impor regra nenhuma nas relações internacionais quando envolve Estados Unidos, envolve Israel. Né? A lei só vale para os outros, né? Só vale para o Irã, só vale para o Iraque, só vale para a América Latina. Né? Estados Unidos e Israel fazem o que bem entendem no plano das relações internacionais. E nós estamos vendo isso, uma matança generalizada, uma matança genocida na faixa de Gaza, né, por parte de Israel. Por mais que a ONU já tenha votado resoluções, vai votar de novo aí um cessar-fogo, parece que na sexta-feira, Israel vai obedecer. Né? E Israel protagonizando uma escalada, né, no Oriente Médio que pode descambar para uma guerra, uma terceira guerra mundial. Esse é o quadro que nós estamos assistindo. E a gente tem notícia ainda também de que Israel usou um sistema de inteligência artificial para
para matar palestinos, e que foi simplesmente ligar automático ali, né? Um sistema completamente desconectado de qualquer julgamento. É um momento muito grave que a gente vê isso, né? Para isso, Damus, como é que você vê isso, essa questão? Para a gente terminar aqui a nossa live, o uso da inteligência artificial pelo Exército de Israel. É evidente que gera um debate já sobre a ética na inteligência artificial, né? Que, na minha opinião, evidentemente, que isso deveria ser proibido terminantemente, o uso de inteligência artificial para matar pessoas a nível indiscriminado, né? Assim como já é proibido o uso de armas químicas e armas biológicas. Mas o que você acha dessa questão aí? Bom, você já deu a minha resposta, né? Isso é algo que a ONU, né, deveria estar cuidando, mas é isso, a ONU não tem força para impor rigorosamente nada, né? Quando se trata de interesses de Israel e dos Estados Unidos. E isso é grave e extremamente preocupante, né? Que pode ser a tônica daqui para frente, a utilização da inteligência artificial para promover genocídio, para promover matança, né? No mínimo, a ONU, ao tentar cumprir minimamente seu papel, aprovar um regulamento em relação a isso, né? Proibindo a utilização da inteligência artificial nesse sentido. Mas, enfim, é um quadro desalentador. Mas o que nós temos que fazer é continuar denunciando, resistindo, enfim. Mas há países que têm carta branca e há países que são demonizados. Assim funcionam as relações internacionais. Muito bem. Vadir, então, última pergunta ainda nessa onda da política internacional, porque a gente viu uma declaração agora do governo americano que vai aumentar as sanções contra o Irã, né? Eu falo isso porque o Brasil acaba sempre pagando o pato, porque o Brasil ele tem grandes relações comerciais com o Irã, com todos os países, né? Então, toda vez que os Estados Unidos inventa de sancionar algum país, qualquer lugar do mundo, acaba prejudicando países como o Brasil. Não tem nada a ver com isso, porque a gente tem negócios com o Irã. O Irã é um grande comprador de frango brasileiro, de vários produtos, né? E apesar da exportação continuar, sempre atrapalha, porque eventualmente alguma empresa brasileira que também faz negócio com os Estados Unidos já não pode fazer negócio com o Irã, né, senão vai ser prejudicada. Como é que você vê essa questão das sanções econômicas que agora estão por toda parte? O mundo nunca, aliás, em muito tempo não tinha tantas sanções, nem sei se houve um momento com tantas sanções econômicas para lá e para cá, né? Como é que você está vendo essa política internacional agora? Não, Miguel, é isso. Esse quadro em que existe, os Estados Unidos estabelecem que há países que integram o eixo do mal, né? Então, esses países, eles sofrem todos os tipos de retaliação, todos os tipos de sanção, né, que as potências econômicas, né, capitaneadas pelos Estados Unidos, podem infligir, né? E nós sabemos, a história mostra que essas sanções elas penalizam a população desses países e penalizam os países que não têm nada a ver com conflito, como você bem mencionou, o Brasil, por exemplo, penaliza os países que fazem negócios, né, com os países do chamado eixo do mal, né? Então, mais uma vez, se estabelece, né, essa assimetria, né, no plano das relações internacionais, e que quem vai pagar o preço é quem não tem nada a ver com isso, né? São os povos, as populações desses países, os países que com eles têm negócios, né? Assim funciona a mais forte. Vadir, uma outra pergunta aqui, última pergunta. Eu lembrei que é uma pergunta que tem mais a ver com a sua luta política, né? Que você, uma das suas bandeiras sempre foi a questão dos direitos humanos, e tem essa PEC aprovada
no Senado, acho que é PEC o nome, que já aprovaram agora no Senado, para PEC das drogas, que é para criminalizar qualquer quantidade de drogas, é uma coisa que os movimentos sociais que trabalham com essa questão veem como um grande retrocesso, porque isso aí pode gerar aumentar o encarceramento, uma coisa considerada reacionária, que teria sido uma resposta ao STF. Como é que você viu essa votação? Como é que o governo deveria reagir? Vetar? Como é que você acha que deve ser a reação? Bom, Miguel, primeiro não tem veto, em PEC não tem veto, tá? Então, o governo, em relação a isso, do ponto de vista do processo legislativo, não pode fazer nada, né? Porque é uma emenda à Constituição, se é aprovada pelo Congresso, ela é promulgada e acabou, né? Não está sujeita a veto por parte do Poder Executivo. É mais em nome, né, da guerra ao Supremo Tribunal Federal, o Congresso produz um retrocesso, né, comensurável. É a exacerbação da política que tem se mostrado, além de ineficaz, genocida, né, da tal guerra às drogas. Mais uma vez, quem vai ser penalizado é a população pobre, negra, favelada, né? Criminalizar o uso, né? Hoje eu estava conversando com meu amigo, o professor Nilo Batista, e ele, de uma maneira muito feliz, né, ele estava dizendo, hoje, droga não é uma autolesão, é um gesto pessoal da pessoa que quer usar droga, né? E se houver lesão, ela está se auto-infligindo uma lesão. Como é que você vai criminalizar isso, né? Então vai se criminalizar também a tentativa de suicídio. O sujeito tenta se matar e não consegue, vai ser criminalizado. Então, o que o Congresso está fazendo é algo estarrecedor, né? Nós sabemos, né, que o usuário negro, favelado, né, pobre, né, que mora nas áreas periféricas do nosso país, esses vão ser criminalizados como traficantes. E o usuário branco, né, da zona sul do Rio de Janeiro, dos bairros abastados do nosso país, esses vão continuar sendo tratados como sempre foram, né? Os pais vão ser notificados, olha, seu filho está usando droga, dá conselho a eles, né? É assim. Isso já existe e isso vai ser exacerbado, porque agora vai estar em patamar constitucional, né? Então, é o que vai acontecer. Muito bem, Vadim. Muito obrigado, então, pela entrevista. Forte abraço, boa semana para você. Até a próxima. Você também, um abraço a todas e todos.